Сыне Божий, помилуй мя грешного, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. As Moradas do Castelo Interior, por Santa Teresa d'Ávila. Tradução de Antônio Fernando Borges, 7ª impressão. Realizações Editora. Canal Le Conde. Primeiras Moradas. Capítulo 2. Antes de seguir adiante, peço-vos que meditem sobre o que ocorre com este castelo tão resplandecente e belo, esta pérola oriental, esta árvore da vida que está plantada nas próprias águas vivificadas da vida, que é Deus, quando cai em pecado mortal. Não há trevas mais tenebrosas, nem coisa que lhe seja mais amarga e negra. Basta que saibais que o próprio sol, que lhe dava tanto resplendor e beleza, embora ainda esteja no centro de sua alma, é como se já não estivesse ali para participar dele e ser capaz de desfrutar de sua majestade como o cristal que resplandece nele, o sol. Nada pode aproveitar de tudo isso e, estando em pecado mortal, todas as boas obras que praticar não o ajudarão a alcançar a glória, pois que, não sendo procedentes daquele princípio, que é Deus, de onde nossa virtude é virtude, e sim, afastando-se dele, não podem ser agradáveis a seus olhos. Porque, enfim, a intenção de quem cai em pecado mortal não é agradar a ele, mas satisfazer ao demônio, que, sendo as próprias trevas, faz com que a própria alma se torne tenebrosa como ele. Sei de uma pessoa a quem Nosso Senhor quis mostrar como ficava a alma quando em pecado mortal. Essa pessoa diz que, caso compreendesse, ninguém seria capaz de pecar, ainda que tivesse de fazer esforços inimagináveis para escapar de tais oportunidades. E então essa pessoa sentiu uma grande vontade de que todos compreendessem. E assim também vós sintais, filhas, para rogar muito a Deus pelos que se encontram neste estado, todos mergulhados na escuridão, tanto eles quanto suas obras. Porque assim como são límpidos os regatos que saem de uma fonte límpida, assim é uma alma que se encontra em estado de graça, e suas obras são agradáveis aos olhos de Deus e dos homens, porque procedem desta fonte de vida, onde a alma se encontra como uma árvore plantada, que não teria frescor nem frutos, se não procedesse dessas águas, que a sustentam e fazem com que não seque e dê bons frutos. Assim acontece com a alma que se afasta dessa fonte e se planta em outra, de águas muito turvas e fétidas, pois tudo o que dela brota é apenas desventura e imundície. Aqui é preciso que se considere que a fonte, aquele sol resplandecente que está no centro da alma, não perde seu resplendor e beleza, que está sempre dentro dela e nada lhe pode tirar a formosura.
Mas, se sobre um cristal que está ao sol se pusesse um pano muito negro, é claro que, mesmo que seus raios batam nele, sua claridade não se refletirá no cristal. Ó almas redimidas pelo sangue de Jesus Cristo, compreendei nossa condição e tende compaixão de vós mesmas. Como é possível que, compreendendo isto, não procureis tirar este piche do cristal? Vede, se vossa vida chegar ao fim neste estado, jamais voltareis a desfrutar desta luz. Ó Jesus, como é triste ver uma alma afastada dela. Em que estado ficam os pobres aposentos do castelo? Como ficam turvos os sentidos, ou melhor, as pessoas que ali vivem. E as faculdades, que são os alcaides, mordomos e mestres de cerimônia, como estão cegas, como governam mal. Enfim, como ali está plantada a árvore que é o demônio, que fruto pode dar? Ouvi certa vez de um homem espiritual que ele não se espantava com as coisas que um homem em pecado mortal fizesse, mas sim que não as fizesse. Que Deus, em sua misericórdia, nos livre de tão grande mal, que não há coisa nesta vida que mereça este nome de mal tanto quanto esta, pois acarreta males eternos e sem fim. É isto, filhas, o que havemos de temer e o que havemos de pedir a Deus em nossas orações. Porque se Ele não guardar a cidade, trabalharemos em vão, pois somos a própria vaidade. Dizia aquela pessoa que havia aprendido duas coisas com a graça que Deus lhe concedeu. A primeira, um temor enorme de ofendê-lo. E então vivia sempre lhe suplicando que não a deixasse cair ao ver tão terríveis estragos. A segunda, um espelho para a humildade, onde via que o princípio de nenhuma coisa boa que façamos procede de nós, mas desta fonte onde está plantada esta árvore de nossas almas e deste sol que dá calor a nossas obras. Diz que isto se mostrou tão claro para ela que, fazendo alguma coisa boa ou havendo ser feita, pensava logo neste seu princípio, e como sem esta ajuda, nada poderíamos. E logo corria a louvar a Deus e, o mais das vezes, nem pensava em si, em qualquer coisa boa que fizesse. Não seria perdido, irmãs, o tempo que vós gastasseis em ler e eu em escrever tudo isso, caso nos ficassem estas duas coisas que os letrados e entendidos sabem perfeitamente. Mas nossa lerdeza de mulheres tem necessidade de tudo isso. E talvez por isso o Senhor deseje que semelhantes comparações cheguem a nosso conhecimento. Queira sua bondade que nos conceda a graça para isso. Tais coisas interiores são tão obscuras de entender que alguém como eu, que sabe tão pouco, dirá forçosamente muitas coisas supérfluas e até disparatadas, para chegar a dizer alguma em que acerte.
É preciso que quem leia tenha paciência, pois eu a tenho para escrever o que não sei, e algumas vezes tomo o papel como uma tola, sem saber o que dizem, nem como começar. Fique bem entendido que é importante para vós explicar algumas coisas interiores o melhor que puder, porque sempre ouvimos dizer o quanto a oração é boa e estamos obrigadas a ela tantas vezes, horas por dia. E nossas obrigações só nos declaram o que nós mesmas podemos, e pouco declaram sobre coisas que o Senhor opera na alma, quer dizer, por via sobrenatural. Explicando e dando a compreender de várias maneiras, será de grande consolo para nós meditar sobre tal artifício celestial interior, tão pouco compreendido pelos mortais, ainda que muitos vagueiem por ele. E embora em outras coisas que escrevi o Senhor tenha me permitido compreender algo, entendo que não havia compreendido outras, como agora, especialmente as mais difíceis. O problema é que, para chegar a elas, como eu disse, terei de repetir muitas coisas já sabidas, pois não posso menos do que isso com meu rude engenho. Pois retornemos agora a nosso castelo de muitas moradas. Não há vez de imaginar estas moradas, uma após a outra, como em fileira, mas ponde os olhos no centro, que é a peça ou palácio onde está o rei, e considerai-as como um palmito em que, para se chegar até a parte comestível, há muitas coberturas que cercam completamente o que é saboroso. Aqui também, ao redor desta peça, existem muitas, e da mesma forma por cima, porque as coisas da alma devem ser consideradas em termos de plenitude, largura e grandeza, sem que nada se exagere, pois sua capacidade é muito maior do que a que possamos considerar. E este sol que está no palácio se comunica com todas as suas partes. O mais importante para qualquer alma que tenha oração, pouca ou muita, é que não a encurralem nem oprimam, que a deixem andar por estas moradas, acima, abaixo e dos lados, pois Deus lhe deu tão grande dignidade. Não a forcem a estar muito tempo em uma mesma peça, ainda que seja no próprio conhecimento, por mais necessário que seja. Entendam bem. Ainda que o Senhor as mantenha na mesma morada em que Ele está, por mais enlevadas que estejam, não devem disso descuidar. Nem conseguirão, ainda que queiram, pois que a humildade sempre trabalha como a abelha produz o mel na colmeia, sem o que tudo estará perdido. Mas pensemos que, assim como a abelha não deixa de sair a voar para trazer flores, assim também é a alma no conhecimento de si mesma. Acredite, ela sai a voar algumas vezes, pensando na grandeza e majestade de seu Deus. Aqui ela constatará bem melhor sua baixeza do que olhando para si mesma, e haverá mais livre dos parasitas que penetram nas primeiras peças, que é o conhecimento de si, e que, embora seja por grande misericórdia de Deus que se exercite nisto, o mais está incluído no menos, como se costuma dizer. E creiam-me que com a virtude de Deus praticaremos muito melhor a virtude do que estando presas à nossa terra. Não sei se ficou bem claro, pois este conhecermos a nós mesmas é tão importante que não queria que houvesse jamais qualquer descuido neste ponto, por mais elevadas que estejais nos céus. Pois, enquanto estamos nesta terra,
não há nada que nos importe mais do que a humildade. E eis que torno a dizer que é bom, é extremamente bom, procurar entrar primeiro no aposento onde se cuida disto, antes de voar até os demais, pois que este é o caminho. E se pudermos ir pelo caminho seguro e plano, para que haveremos de querer asas para voar? Tratemos, porém, de buscar como tirar maior proveito disso. E a mim parece que jamais chegaremos a conhecer a nós mesmas se não procurarmos conhecer a Deus. Contemplando sua pureza, veremos nossa sujeira. Considerando sua humildade, veremos o quanto estamos longe de ser humildes. Há duas vantagens nisso. A primeira é que está claro que uma coisa branca parece mais branca quando junto a uma coisa preta, e, pelo contrário, uma coisa preta junto a uma branca. A segunda é que nosso entendimento e nossa vontade se tornam mais nobres e mais aptos para todo o bem ao tratar com Deus, além de consigo mesmo. E é muito inconveniente nunca sairmos de nosso lodo de misérias. E assim como dizíamos sobre aqueles que estão em pecado mortal, o quanto são negras e fétidas suas águas, também aqui é assim, ainda que não sejam como aquelas. Deus nos livre, por ser apenas uma comparação. Mas, se ficarmos sempre metidas na miséria de nosso barro, jamais a corrente passará de lodo de temores, de pusilanimidade e covardia, de estar sempre pensando se estão ou não me olhando, se indo por este caminho, afinal me sairei bem, se ousarei iniciar aquela obra, se afinal será soberba, ou se é correto que uma tão miserável trate de coisa tão elevada quanto a oração. Se é onde me achar melhor, por que não vou pelo caminho de todos? Ou que os extremos não são bons, mesmo que em matéria de virtude, que como sou tão pecadora, cairei de mais alto. Talvez eu não vá adiante e faça mal aos bons, e que alguém como eu não necessita de particularidades. Oh, valha-me Deus, filhas! Quantas almas o demônio há de ter arruinado por tais caminhos? Que tudo isto parece humildade. Muitas outras coisas se poderiam dizer, mas provém de não compreendermos bem, de distorcermos o conhecimento próprio. E se nunca sairmos de nós mesmas, não me espanto desses e de outros males ainda maiores que se possam temer. Por isso vos digo, filhas, que devemos pôr os olhos em Cristo, nosso bem, e em seus santos, e dali depreenderemos a humildade, e o entendimento há de enobrecer, e o conhecimento de nós mesmas não será rasteiro ou covarde, que, embora esta seja a primeira morada, é extremamente rica e de tão grande valor que quem conseguir se livrar de seus parasitas não deixará de seguir adiante. São terríveis os ardis e manhas do demônio para que as almas não se conheçam nem compreendam seus caminhos. Destas primeiras moradas, eu poderei dar boas informações por experiência. Por isso digo que não imaginem que sejam poucas peças, mas 1.000.000, porque as almas entram aqui de 1000 maneiras,
todas com boa intenção. Mas como o demônio é tão mal intencionado, deve ter em cada peça muitas legiões de demônios para dar combate e impedir que as almas passem de umas para as outras peças. E como a alma não o entende, ele nos engana de 1000 maneiras, coisa que já não consegue tanto com aquelas que estão mais próximas de onde o rei está. Mas aqui, elas estão como que absorvidas pelo mundo e engolfadas em seus contentamentos, desvanecidas com suas honras e pretensões, e não contam com a força dos vassalos da alma, que são os sentidos e as faculdades primordiais que Deus lhes deu por natureza. Tais almas são facilmente vencidas, por mais que desejem não ofender a Deus e façam boas obras. Aquelas que se encontrarem neste estado terão necessidade de recorrer com frequência e o quanto puderem à Sua Majestade, tomar por intercessores Sua bendita Mãe e seus santos, para que lutem por elas, pois que seus criados têm pouca força para se defender. Na verdade, em todos os estados é necessário que Deus venha em nosso favor. Que Sua Majestade nos conceda isso, por Sua misericórdia. Amém. Que miserável é a vida em que vivemos. Em outras ocasiões, muito já falei sobre o mal que nos vem, filhas, de não compreendermos plenamente a humildade e o conhecimento de nós mesmas. E mais não vos direi aqui, embora seja o que mais importa, e queira o Senhor que eu tenha dito algo que vos seja proveitoso. Havereis de notar que nestas primeiras moradas quase nada chega de luz do palácio onde está o rei. Porque, embora não estejam escurecidas e negras, como quando a alma está em pecado, está de alguma forma escurecida, e quem se encontra nela não consegue enxergar, não por culpa da peça. Não sei se me faço entender, mas sim porque, com tantas coisas ruins, como cobras, víboras e coisas peçonhentas que entraram com ela, já não consegue perceber a luz. Como se alguém entrasse numa parte onde entrasse muito sol, mas tivesse terra nos olhos e quase não os conseguisse abrir. A peça está clara, mas ele não desfruta disso por impedimento ou efeito destas feras e bestas, que lhe parecem fechar os olhos para que vejam apenas a elas. Assim me parece que deva ser uma alma que, embora não esteja em mau estado, vive tão imersa e tão mergulhada nas riquezas e negócios, como venho dizendo, que por mais que deseje de verdade enxergar e desfrutar de sua beleza, não consegue se desvencilhar de tantos impedimentos. E convém bastante, para entrar nas segundas moradas, que se abra mão de coisas e negócios desnecessários, cada um conforme seu estado. É algo tão importante para se chegar à morada principal que, caso não se comece a fazer isto, tenho para mim que será impossível conseguir ou conservar-se sem perigo naquela em que se encontra, por mais que já tenha entrado no castelo, porque, entre coisas tão peçonhentas, é impossível que, vez por outra, não se deixe morder. Pois o que seria, filhas, se as almas já livres destes tropeços, como as nossas, e que já penetraram nas outras moradas mais íntimas do castelo, voltássemos a sair por nossa própria culpa em busca de agitações, assim como por nossos pecados deve haver muitas pessoas
a quem Deus concedeu suas graças e por sua culpa as lançaram nesta miséria. Aqui estamos livres quanto ao exterior. No interior, queira o Senhor que o estejamos, e Ele nos livre. Guardai-vos, filhas minhas, de cuidados alheios. Vede como em poucas moradas deste castelo os demônios deixam de nos combater. É verdade que em algumas há guardas que têm forças para lutar, como creio já ter dito que são nossas faculdades. Mas é de suma necessidade não se descuidar para poder compreender seus ardis e não deixar que nos enganem disfarçados em anjos de luz, pois que existe uma infinitude de coisas que nos podem causar danos, insinuando-se pouco a pouco, e antes que o mal esteja feito, não as compreendemos. Já vos disse de outra vez que é como uma lima cega, que necessitamos compreender desde o princípio. Quero dizer alguma coisa com que me faça entender melhor. É como colocar em uma irmã ímpetos frequentes de penitência, a ponto de só lhe parecer ter descanso quando se está atormentando. Tal princípio é bom, mas se a priora, abadesa ou superiora, houver ordenado que não se façam penitências sem permissão, e tal lhe pareça tão bom que ela possa se atrever a fazer as escondidas e não cumprir o que manda a sua regra, há de vir a perder a saúde, e já vedes aonde levou tal princípio bom. A uma outra irmã pode ocorrer um enorme zelo de perfeição. Isso é muito bom, mas pode daí decorrer que qualquer pequena falta de outras irmãs lhe venha parecer uma enorme infração, pondo-se a vigiar com cuidado caso as cometam, recorrendo depressa à priora. E às vezes pode ocorrer que não veja as suas próprias faltas, tamanho é este zelo que tem da religião. Como as outras não compreendem as intenções e veem só os cuidados, poderão interpretar mal. O que o demônio pretende aqui não é pouco, que é esfriar a caridade e o amor de uma para com as outras, o que seria um mal enorme. Compreendamos, filhas minhas, que a verdadeira perfeição consiste no amor de Deus e do próximo. E com quanto maior perfeição guardarmos estes dois mandamentos, mais perfeitas seremos. Toda a nossa regra e as nossas constituições servem apenas como meios para isto guardar com perfeição. Deixemos de zelos indiscretos que nos podem causar muitos males. Cada uma olhe para si mesma. Como em outra parte já vos falei longamente sobre isto, não me estenderei. É tão importante este amor de umas pelas outras que eu desejaria que nunca vós esquecesseis. Porque se andardes observando nas outras estas ninharias, que às vezes nem são imperfeições, mas por sabermos pouco, talvez as lancemos à pior parte, a alma pode perder a paz e ainda inquietar a das outras. Vede como custaria caro a perfeição. O demônio também poderia colocar tal tentação na priora, e seria mais perigosa. Por isso é necessário muita discrição, porque se tratasse de coisas que vão contra a regra e as constituições, é necessário que nem sempre sejam tomadas em boa conta, mas avisar a priora. E, caso não se emende, avisar ao prelado.
trata-se de caridade. O mesmo vale para as irmãs. Se fosse alguma falta grave que se deixasse por temor à tentação, seria a própria tentação. É necessário refletir muito. Para que o demônio não nos engane, não se deve falar de tais assuntos umas com as outras, pois que daqui o demônio sairia lucrando, introduzindo o hábito da murmuração, mas falar apenas com quem possa tirar proveito da advertência, como já disse. Aqui, glória a Deus, não há lugar para isto, porque se guarda um silêncio permanente. Mas é bom que estejamos sempre de sobreaviso.